Lamentações. Lamentações de Jeremias. Nós retornaremos ao mesmo capítulo, capítulo 3. Mas dessa vez nós não voltaremos no tema dessa semana, que é o verso 29. Antes nós iremos ler o verso 1, 2 e 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Diz assim, é um texto sagrado: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo, a mão todo o dia. Talvez os irmãos podem olhar e dizer o seguinte: misericórdia, como o texto desse pela manhã. Mas os irmãos verão que esse texto tem muito a nos abençoar nessa pequena reflexão da manhã. Meus irmãos, primeiro nós precisamos trazer aqui uma definição que eu não fiz ontem, mas é necessário fazer nesta manhã, até mesmo para nos auxiliar nos próximos dias. Lamentações de Jeremias provavelmente foi escrito entre 586 a.C. a 560. Então nós estamos falando aí de pelo menos um período de 20 a 26 anos. Lamentações de Jeremias, nós temos a impressão que Jeremias escreve esse texto, esse livro, provavelmente quando ele encerra o seu livro, o seu livro de profecias. Não necessariamente. Há posições teológicas que Jeremias tenha escrito esse livro não com ordem cronológica, ou seja, não escreveu depois primeiro o seu livro de Jeremias, as provisões, a mensagem do Senhor, e depois escreveu o seu livro poético, porque o Lamentações é diferente de Jeremias. O livro do profeta Jeremias é um livro profético, um livro de mensagens proféticas. Lamentações é um livro poético. Você encontra lá no livro de Jeremias o Jeremias profeta. Agora aqui você vê um Jeremias poético. E ele escreve provavelmente ao longo do período que o Senhor foi revelando a sua mensagem para Judá, Jerusalém. Observe que a mensagem do Senhor é para o reino de Judá, mas também para Jerusalém de maneira especial. Então, Jeremias, ele vai revelando neste livro que conforme Deus foi revelando os seus desígnios, a sua vontade e até mesmo o seu juízo, Jeremias também chora, Jeremias também geme, Jeremias também ele começa a expor através desse livro o seu choro, a sua preocupação, o seu lamento para com o seu povo e com aquilo que Deus iria fazer. Mas neste mesmo livro, nós já vimos um pouco ontem, e nós veremos nos próximos dias, que neste livro Jeremias chora pelo povo, chora pela situação do seu povo Israel, mas Jeremias também, o Senhor traz a memória de Jeremias que Deus é misericordioso e que através do seu juízo, muitas vezes o Senhor pode trazer restauração, o Senhor pode trazer um renovo e uma transformação. Meus irmãos, diante de nós está aqui os versos 1 a 3. Verso 1 diz: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele está falando aqui do furor de Deus. O furor de Deus para com o pecado do povo de Israel, para com o pecado de Judá, para com o pecado de Jerusalém. Que pecado era esse? O pecado de abandonar o Senhor, de seguir a idolatria, de não guardar a lei, de se colocar em oposição ao Senhor. E meus irmãos, aqui é interessante que o profeta Jeremias nos mostra que às vezes Deus fica irado, às vezes Deus fica irado com o seu próprio povo. No caso aqui, o povo, ele está irado com o povo de Judá. Porém, mesmo que o povo, que os seus servos se deixem, o Senhor, ele não é como uma espada que corta apenas, mas o Senhor é como uma vara que corrige, e isso tem uma diferença muito grande. Aqui, Jeremias poderia ter escrito: Eu sou o homem que viu a aflição pela espada do seu furor. Mas ele não fala espada, ele fala vara. Se os irmãos retornarem para o Salmo 20, verão que Davi vai dizer o seguinte: A tua vara e o teu cajado me o que, irmãos? Me consolam.
Irmãos, Davi não disse que é apenas o cajado do Senhor que o consola, mas a vara. O que é que a vara simboliza muitas vezes no texto sagrado? A ira do Senhor. Simboliza muitas vezes o juízo de Deus, mas não é um juízo para a morte, não é um juízo para um fim, mas é um juízo, meus irmãos, para a restauração. É um juízo que inicialmente pode deixar uma marca, mas uma marca para trazer uma mudança. Eu não passei por essa experiência, mas eu acho que os irmãos devem ter passado, principalmente no contexto que viveram, né? Zona mais rural. Às vezes o menino aprontava alguma coisa, o pai pegava lá uma vara, né? E batia no filho lá. Mas o intuito não era bater para matar, mas era para trazer um conserto, para trazer ao filho que aquele ato que ele fez iria ter consequências graves para ele, e que a vontade deste pai e dessa mãe não era que este filho vivesse naquela posição, mas vivesse na posição correta. E aquela vara, portanto, aquele sofrimento daquele período iria ensiná-lo a viver de acordo com a vontade dos seus pais, que era a melhor vontade. Meus irmãos, isso é magnífico, porque o Senhor, talvez, Ele tenha se irado para conosco. Talvez Deus tenha irado para com você. Talvez por causa, como eu falei ontem, por causa do nosso pecado, por causa da falta de arrependimento. Talvez as situações que você está vivenciando hoje como lutas e provas é fruto desta ira de Deus. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: Deus não está vindo com uma espada de morte, Deus está vindo com uma vara de amor. Ou seja, talvez Ele está permitindo esse sofrimento para mudar o coração, para edificar a sua vida, para trazer você de volta para a presença dele. E foi isso que aconteceu. Deus permitiu tudo aquilo que aconteceu, até mesmo o cativeiro, para que Israel depois pudesse voltar. E nós vimos que o cativeiro foi importante, porque quando o povo volta, o povo agora volta com o desejo de servir ao Senhor. Vide Neemias, livro de Neemias e o livro de Esdras. Meus irmãos, o eterno Deus é para com os seus com a vara da sua ira. Ou seja, o Senhor muitas vezes traz sobre o seu povo uma repreensão, que mesmo na forma de uma aflição momentânea, torna-se vantajosa no seu decorrer. Meus irmãos, não é ruim, porque é outra coisa que preciso deixar bem claro: vida cristã não é vida só de vitória. Às vezes é necessário que soframos. E o interessante que o Evangelho vai dizer, que não é sofrer em decorrência do nosso pecado, é sofrer as aflições de quem? De Cristo. Ou seja, às vezes é necessário passarmos por um momento de aflição momentânea. Às vezes é necessário passarmos por um momento de sofrimento, mesmo que seja por um momento. E esse momento, esse período de sofrimento que porventura venhamos a passar, muitas vezes vai trazer uma edificação posterior à nossa vida. Meus irmãos, ou seja, quando sofremos, muitas vezes, quando passamos por um momento de aflição, que é para a nossa edificação espiritual, não é sem vantagem, não é sem resultado nenhum. Para nós é vantajoso, porque vai nos ensinar a nos aproximar mais de Deus. Meus irmãos, ainda pensando sobre o verso 1, o texto vai nos mostrar que essa vara, ou seja, muitas vezes esperamos, né, ver essa aflição, esse furor de Deus por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Se nós virmos mais do que uma ordinária situação aflitiva, ou seja, né, na situação de Deus trazer a sua vara, nós não devemos entrar em contenda, nós não devemos entrar em tristeza, no sentido de nos amargurar, como eu disse ontem, não sair do pó, mas antes ter a esperança que Deus perdoará e que Deus nos renovará. Ou seja, tendo certeza de que a ira de Deus muitas vezes sobre nós, ela é, muitas vezes não, né? Perdão até pela expressão, muitas vezes o juízo de Deus, a ira de Deus, essa ira e esse juízo é justo, porque muitas vezes nós somos falhos para com Ele, muitas vezes nós não guardamos a sua vontade. Meus irmãos, diante disso, a tribulação que Deus muitas vezes permite com que passemos, ela vai ser branda, porque no final virá a misericórdia do Senhor. Aplicando para nossas vidas e encerrando, muitas vezes o Senhor vai nos levar a passar por vales, a passar por dificuldades, mas se houver arrependimento, se houver perdão, eu preciso lembrar aos irmãos que o Senhor restaurará.